versículo de hoje é a continuação do versículo de ontem, apenas acrescentando em vigília muitas vezes. Pra gente entender, né, qual extraordinário e grandioso era Paulo, vamos entender o que significa em vigília muitas vezes. Lá, né, como a gente bem sabe que Paulo passava por lugares terríveis, às vezes eles tinham que dormir na estrada, então eles tinham que ficar vigiando, né, para que o bandido não viesse atacar eles, para que ninguém viesse contra eles. Então aqui mostra claramente, gente, que Paulo ele não tinha aquela mentalidade pequena, aquela mentalidade, sou top demais para ficar nessa posição, sou top demais, sou um pastor, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, então eu não posso ficar a noite inteira vigiando aqui. Mas não, ele mostrava o exemplo perfeito de servidão, ele mostrava o exemplo perfeito de se dispor, custe o que custar. Porque como eu disse, gente, ele não tinha essa mentalidade de sou top demais, por mais que ele tinha motivo sim, porque imagina, ficar vigiando a noite inteira, acordar de manhã, ter que caminhar, chegar na cidade, pregar. Gente, aos olhos humanos era muita coisa. É claro que você tem que descansar, mas mesmo assim ele queria mostrar o exemplo. Da mesma forma que Jesus mostrou lavando os pés dos discípulos, ele ficava em vigília e ele ainda cita muitas vezes para mostrar o exemplo para as outras pessoas, para mostrar que mesmo que ele estivesse na liderança, ele era um membro da equipe também. Por mais que ele estivesse na liderança, ele fazia as mesmas coisas que as outras pessoas também faziam. Ele também participava das mesmas obrigações. E realmente esse dispor, essa disposição que ele tinha, essa humildade, muitas vezes a gente não vê nas pessoas, muitas vezes a gente não vê nos líderes, muitas vezes não vê nas pessoas que se colocam na posição de liderança. Por simplesmente se achar um pastor topzão, acha que não deve ajudar, acha que não deve fazer um serviço inferior. E aqui Paulo está deixando bem claro, um líder precisa mostrar ser um membro da equipe. Um líder, para mandar, ele precisa saber fazer, ele precisa dar o exemplo como? Fazendo. Eu acho muito incrível isso, porque aqui, né, a nossa liderança é a vovó. E ela sempre fala isso. Para você saber mandar, você precisa saber fazer. E para você dar o exemplo, né, pra pessoa ali, ó, tem que fazer isso, você tem que fazer também. Então a gente precisa ter essa mentalidade de Paulo, que ele estava ali disposto, gente, a tudo para levar o evangelho. E muitas vezes a gente não está disposto a varrer um chão para mostrar ali o exemplo. Muitas vezes a gente não tá disposto a lavar uma louça por achar que tá fazendo demais, por achar que tá... Gente, foi o que eu falei. Olha só o exemplo de Paulo. Ele passava a noite inteira acordado, vigiando, tinha que caminhar, tinha que pregar. E mesmo assim você não vê ele questionando, não vê ele reclamando, não vê ele dizendo tô cansado demais. Pelo contrário, você vê ele com a mesma energia, a mesma vontade, o mesmo entusiasmo de levar a palavra. Então eu acredito que é um alerta para nós, né, para que a gente possa realmente refletir nessa palavra, refletir no que Paulo era, na vida de Paulo, que ele veio, deu exemplo de homem perfeito diante de Deus, um homem que, por mais que ele tinha tudo para se gabar, como ele fala, né, tudo para se orgulhar, ele ainda dizia que ele era nada, porque ele sabia que tudo aquilo que ele se tornou, tudo aquilo que ele era porque Deus assim transformou. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes as pessoas acham que por simplesmente pregar para as outras pessoas, por simplesmente levar a palavra, elas são top demais. Não, gente, não esqueçam que quem está levando a palavra não somos nós, é Deus. É Deus que está fazendo através de nós. E acredito que era isso que Paulo tinha em mente. Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, ele dependia de Deus. Então, ele fazia tudo. Como eu disse, ele trabalhava até ficar exausto, ele ficava em vigília, ele sofria, ele naufragava, mas nada impedia ele de levar a palavra de Deus. E que nós possamos também ter essa mentalidade. E lembrar sempre, gente, que um líder precisa se mostrar membro de uma equipe. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.